Queridos e queridas, essa é a série de mensagens Feliz de Propósito. Eu estou aqui com algumas das pessoas mais especiais de Santa Catarina. Obrigado porque você está comigo assistindo essa série de mensagens. Hoje nós estamos na segunda mensagem. Certifique-se que você já está inscrito nesse canal. Vá agora na palavra inscrever-se, depois clica no sininho e ative as notificações. Vamos para a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração, amém? Queridos, a segunda mensagem, o versículo que o Senhor colocou no meu coração é Provérbios 17, 22. Diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Feliz de propósito, amém? Sabe, quando uma situação acontece, uma decepção acontece, nós podemos ficar tristes, nós podemos enfraquecer algumas áreas da nossa vida. E quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, muitas vezes nós não somos criativos, nós não temos boas ideias. Você já viu alguém tomando uma decisão triste e depois se arrepender? Eu vi na internet esses dias uma pessoa que estava vendo o pênalti sendo batido. De repente o jogador bateu o pênalti na televisão. Ele pegou o celular e jogou na televisão e saiu correndo da mulher dele também. Se arrependeu porque tomou uma decisão, porque estava triste. Queridos, muitos de nós carregamos algo na nossa vida que nos impede de vivermos os planos de Deus. Rapidinho, contando para vocês, 5 anos atrás, como o pastor Ivan falou aqui, nós nos mudamos para os Estados Unidos. Eu saí com 3 meninas, minha esposa, 2 filhas, 9 malas. A minha era só uma mochila, as 9 eram delas mesmas. E aí aquela viagem foi uma bagunça, porque além de tudo elas ainda tinham um carrinho de bebê. E quem era o carregador das malas e dos bebês? A minha esposa ia na frente, eu ia pegando mala. Agora você imagina comigo, 9 malas aqui, e eu tenho que ir até o outro lado. Pega 2, volta, mais 2, volta. Mas não é uma viagem perto, é uma viagem até os Estados Unidos. Eu entendi o que é viajar carregado, o que é estar cheio de alguma coisa. Sabe, você não tem mobilidade, você não tem força. Algumas pessoas estão cheias. Imagina esse recipiente. A Bíblia diz que nós somos vasos de honra. Imagina um recipiente, um vaso cheio do que deveria estar cheio de Deus. Está cheio de tristeza, cheio de amargura, de falta de perdão. Então é mais ou menos assim. A pessoa diz assim: eu tenho 20% de estresse, 30% ansiedade, 40% eu tenho um problema com alguém que eu não consigo liberar perdão. Eu tenho um problema com alguém que está carregando aqui dentro. Qual que deu a soma aí já, pastor Marcelo? Estou que é bom de matemática. Quanto? Já deu 90? Aí sobrou 10% para o domingo, 10% para Deus. Vou para a igreja me encher de Deus. E Deus diz assim: eu quero derramar meu azeite, eu quero derramar vinho novo. Mas o que acontece? Está cheio. O vaso está cheio daquilo que não agrada a Deus. Queridos, nós precisamos esvaziar dessas coisas que não vêm de Deus. Veja o que a Bíblia diz, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. E existem pessoas, infelizmente, que estão dando lugar ao diabo
quando falam, quando reclamam, quando murmuram, quando criam confusões, quando não pede perdão, quando, eu aprendi que uma palavra dita, ela pode ferir, e você pode falar 10.000 outras palavras, que não vai corrigir aquela. Maridos, entendem? Esposas, entendem? Não quero arrumar confusão aqui, amém? Isso só acontece lá para os Estados Unidos. Palavras que ferem. Queridos, nós precisamos pedir para o Senhor esvaziar tudo aquilo que não vem dele. Veja que a Bíblia diz no Salmo 103:5, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Nós precisamos nos esvaziar de alguma coisa, para que possamos ser cheios de sonhos, de criatividade, de plano de Deus, de disciplina, da vontade dele sendo cumprida em nossas vidas. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim: bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Jesus é para nós hoje. Bem-aventurado é quem tem o coração puro, é quem esvazia das mágoas, é quem esvazia das tristezas. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo, o que aquela pessoa fez. Você não sabe o que disseram, você não sabe o que estão tramando contra mim lá no meu trabalho, por isso você está falando isso. E deixe que o Senhor cure o seu coração hoje. Peça que o Senhor esvazie de toda mágoa, de tudo aquilo que não agrada a Deus, para que esse vaso seja cheio de honra, da presença, do mover de Deus. Sabe, queridos, quando nós falamos de Davi foi essa pessoa. Quando ele passa por tantas e tantas decepções, ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Talvez você até pense: ai, pastor, mas isso é uma culpa que eu estou vivendo. Eu deveria ter passado mais tempo com os meus filhos, agora eles cresceram. Pastor, eu deveria ter valorizado mais o meu casamento, e agora ele se foi. Pastor, eu deveria ter terminado aquela faculdade que eu comecei. Pastor, eu deveria cuidar mais da minha saúde. Pastor, eu deveria buscar mais a Deus, dedicar mais tempo à igreja, às coisas de Deus. Algumas pessoas estão com 90% culpa. Sabe qual é a boa nova? Essa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. E o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aplauda o nome do Senhor. Então, eu entendo que nós temos essa porção de graça todos os dias, que se renovam. E hoje nós temos novidade de vida. Hoje nós podemos viver as boas novas. Quantos aqui creem que os seus melhores dias ainda estão à sua frente? Você pode dizer glória a Deus. Diga comigo: os meus melhores dias estão à minha frente, porque o Senhor tem preparado. Queridos, sabe, é preciso muita energia emocional boa. Olha a porção que você ganhou de graça, de alegria, de misericórdia. Aí você começa a trocar por discussão, por sentimento ruim. Precisa ter uma disciplina para ser feliz de propósito. Você sabe, nos Estados Unidos tem um movimento muito forte que chama o Clube das 5 da manhã. Clube das 5 da manhã. É um clube, isso surgiu depois de um livro escrito por um homem, um influenciador, e
pessoas que vivem, sabe, alta performance, como políticos, jogadores de basquete, Michelle Obama, Elon Musk, esse pessoal todo assim, eles entram nessa rotina que é acordar às 5 horas da manhã. Alguém aí? Só os passarinhos, né? 5 horas da manhã, e vocês sabem o que eles fazem às 5 horas da manhã? Isso é febre nos Estados Unidos. Se você vê assim, clube das 5 da manhã, 20 minutos eles oram ou meditam aquilo que eles acreditam. 20 minutos eles fazem alongamentos, e 20 minutos eles leem algo para aquele dia, porque eles dizem que assim como vai iniciar o dia, vai determinar todo o seu dia. Isso é ser feliz de propósito. Sabe, irmãos, é preciso entender que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. E a falta de perdão segura a bênção, segura o realizar. Um coração amagoado, a Bíblia diz que o coração triste seca até os ossos. Mas nessa tarde o Senhor está fazendo corações tristes se transformarem em um sorriso, porque o rosto se formoseia quando o coração é alegre. Você está recebendo a alegria do Senhor? Sabe, essa história também de uma mulher que chama Mary Johnson. Vou contar rapidinho aqui, a gente já vai orar. Essa mulher, ela tinha um filho, era uma mãe solteira e tinha um filho. E quando ele tinha 20 anos, ele foi em uma festinha, e lá tinha um menino chamado Oséias, e esse menino estava armado. O menino tinha 16 anos. Em uma discussão, eles nem se conheciam. Em uma discussão, esse menino Oséias tira uma arma logo e atirou no filho de Mary, e morreu esse menino. Aquela mulher ficou em uma tristeza, em um rancor, em um ódio tão terrível, e ela foi até o julgamento daquele menino de 16 anos, porque nos Estados Unidos, a partir de 9, 10 anos, as crianças já são presas. E ela foi no julgamento, e o juiz não deu a pior pena de morte. Deu alguns anos, e ela gritava no tribunal dizendo: ele é um animal, ele precisa ser enjaulado. É a única coisa que ela conseguia falar. Ela ficou nervosa, ela saiu. Depois daquele dia, então, o garoto foi preso, e durante 10 anos essa mulher entrou em reclusão. Ela ficou dentro de casa, no quarto escuro, pela misericórdia das pessoas que iam lá levar comida para ela. Ela não conseguia olhar para a foto do filho, e ela só xingava, brigava, falava palavras malditas para aquilo que tinha acontecido. Ela disse que uma manhã ela acorda e ela escuta uma voz como doce no ouvido dela dizendo: Mary, já chega. Deu. Ela se levantou, e algo dizia: você precisa procurar esse menino, o Oséias. Ela foi até a prisão, ela tentou com as autoridades ter um encontro com ele, falar algo com ele, mas ela não teve sucesso, porque a burocracia era muito grande. Até que um dia ela conseguiu falar com o menino disse: tá bom, eu até aceito ver ela, não sei o que vai acontecer, mas... Então lá dentro da prisão, em uma sala, em uma porta estava Oséias, e na outra porta estava Mary. Quando Oséias viu aquela mamãe, ele saiu correndo, abraçou ela, e os dois começaram a chorar. O que me chama a atenção é que Mary disse que no momento em que ela estava abraçando aquele menino, é como se escorresse dela ódio, é como se escorresse dela rancor, toda a tristeza que estava matando ela naqueles 10 anos foi embora naquele momento. Ela pôde perdoar o assassino do filho. Depois disso, logo depois, o menino sai da cadeia, e ele era órfão, ele não tinha com quem morar. Ela disse: você pode morar aqui na minha rua,
e eu vou cuidar de você. E aquele menino se tornou um filho espiritual. Ela diz: ele é meu filho espiritual. E agora ela sai pelas escolas dando essa palestra, dizendo como o perdão liberta. Queridos, muitas vezes nós guardamos rancor por tão poucas coisas, não é? O pastor não me cumprimentou no culto. Isso não acontece aqui, lá nos Estados Unidos, né? Passou pelo corredor e olhou para o outro lado. Vou mais nessa igreja. O irmão não deixou eu cantar a música, não me deu oportunidade, estou saindo. Queridos, esvazia-se do que não é de Deus, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Jesus perto do final da sua vida, ele tinha sido traído por um discípulo, ele tinha sido zombado pelos soldados, cuspiram nele, ele foi falsamente acusado por uma multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o. Naquele momento de dor, ele estava na cruz, colocaram o quê? Uma coroa de espinhos, uma humilhação terrível, e perto de dar o seu último suspiro, Jesus diz, ele fez algo que nos chama hoje. Ele disse assim: eu preciso cuidar disso, eu preciso deixar um exemplo para algumas pessoas que vão estar dia 14 de outubro na igreja quadrangular de Itajaí. Depois de tudo que tinham tentado carregar ele disse: eu não posso deixar essa terra sem dar esse exemplo. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava esvaziando daquilo que o mundo estava tentando carregar. Eu quero fazer essa oração, aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, para que Ele possa fazer uma obra em nossas vidas. Pai, nesse instante eu oro, Senhor, se alguém em nosso meio, se alguém assistindo, ó Deus, esse vídeo, essa mensagem, que se sente carregado, triste, foi humilhado, alguém decepcionou, houve uma traição, roubaram, um sócio roubou, houve, Deus, um divórcio, algo que foi pesado demais, Pai. Deus, hoje vem com a Tua mão saradora, Senhor, e arranca toda tristeza, todo peso, toda impureza, porque nós queremos ter o coração puro, mãos limpas e um coração puro. Manifeste agora, Senhor, nos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, e que não haja espaço nesse vaso, ó Deus, para qualquer tipo de entulho, para qualquer tipo de lixo, sujeira, mas que possamos transbordar do Teu Espírito, do óleo precioso da unção. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Quantos estão sendo abençoados? Glória a Deus. Você está fazendo parte da história. Sabia disso? Sabe, queridos, essas mensagens vão alcançar muitas e muitas vidas, e o Senhor te chamou para estar aqui.